Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Mineirão sediará o Queer Festival. Relatório denuncia LGBTI-fobia no futebol. Primeira bailarina trans volta aos palcos em São Paulo. Terça-feira, 6 de setembro de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Gay Blog. Estádio Mineirão receberá Queer Festival em setembro. Publicado em 31 de agosto de 2022 por Victor Miller. Palco de grandes eventos artísticos e principalmente esportivos, o estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, voltará a homenagear a comunidade LGBTQIA+, na abertura da primeira edição do Queer Festival. Na data, o estádio voltará a ser iluminado com as cores da bandeira LGBTQIA+, como tradicionalmente vem fazendo no Dia do Orgulho LGBT+, nos últimos anos. O Queer Festival reunirá trabalhos nas áreas da literatura, artes plásticas, cinema e palestras. Além disso, personalidades simpatizantes, artistas, ativistas e influencers LGBTQIA+, serão indicados no prêmio Butterfly. A produção do festival leva a assinatura do produtor e jornalista Rick Teresi, que durante os últimos 20 anos realizou eventos destinados às comunidades brasileira e portuguesa nos Estados Unidos e Europa. O festival vai de hoje até o dia 11. A apresentação do prêmio Butterfly tá por conta do ator e humorista mineiro Gustavo Mendes, esse mesmo, aquele que fazia Dilma, que a gente chama tanto. Pois é, eu tô achando que esse festival promete. E tu, vai colar lá? Vai dar certo! Para mais informações sobre o Queer Festival, vale conferir a matéria completa aqui na descrição do programa, ou então você pode seguir @queer_festival lá no Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. Deu na mídia ninja. Relatório inédito denuncia casos de LGBTfobia no futebol brasileiro. Publicado em 1º de setembro de 2022 por Mauro Utida, via Planeta Foda. Sabe aquela situação constrangedora em presenciar um São Paulino sendo ofendido de Bambi ou o torcedor do Cruzeiro de Marias? Já percebeu que clubes e a seleção brasileira não têm jogadores usando o número 24? Então, estes são apenas alguns exemplos de preconceitos estruturais que começam a ser enfrentados por um grupo de torcedores que se uniram para denunciar a LGBTfobia no futebol brasileiro. Com um trabalho pioneiro iniciado em 2019, o coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQIA+, lançou na última sexta, dia 2, o primeiro anuário do Observatório de LGBTfobia no futebol brasileiro, com dados de janeiro de 2020 a julho de 2021. O documento reúne casos de violência, negligências no futebol, ações dos clubes e a atuação das torcidas LGBTQIA+, de futebol. A Canarinhos LGBTQ+, é o coletivo nacional de torcidas LGBTQIA+, de futebol e conta com 19 torcidas LGBTQIA+, de 18 clubes diferentes, entre Série A, B, C e D, que estão presentes em todas as regiões do Brasil. O coletivo Canarinho também lançou uma ferramenta no site oficial www.torcidaslgbt.com.br para receber denúncias de LGBTfobia no futebol, além do monitoramento dos casos em todo o ambiente, como cânticos, declarações, atitudes, omissões e o quanto os clubes estão empenhados e atentos à causa.
O documento inédito tem o objetivo de direcionar a pauta e endossar as instituições envolvidas no esporte, para que consigam criar processos de melhoria ao criar projetos, campanhas e ações que transformem o futebol em um espaço cada vez mais inclusivo, diverso e democrático. Entre janeiro de 2020 a julho de 2021, o relatório denunciou 42 casos de LGBTfobia no futebol, sendo que em 1/4 das situações, o agressor foi o clube. A denúncia que teve maior repercussão foi contra o Flamengo, que gerou a primeira punição desta categoria no futebol brasileiro, em 2020. Queremos consolidar a pauta LGBTQ+, no futebol de uma forma que não haja mais retrocessos, declarou Onan Rudá, um dos idealizadores do Observatório e fundador da torcida LGBT Tricolor, do Bahia. A parceria da torcida LGBT Tricolor e o Bahia é um exemplo que tem gerado bons resultados. Esta torcida tem conseguido promover a inclusão de pautas LGBTQ+, no tricolor baiano. A fundação da torcida se deu depois de algumas ações afirmativas organizadas pelo clube em combate à LGBTfobia no futebol. A primeira foi o lançamento da camisa Não Há Impedimento, na coleção casual da marca oficial do Bahia. A seguinte foi a divulgação de um vídeo, Levante a Bandeira, com a exibição das bandeirinhas de lateral com as cores do arco-íris durante um jogo. Segundo o relatório, no futebol brasileiro houve apenas 2 jogadores que se assumiram homossexuais até hoje. E nos 2 casos, as revelações aconteceram após a aposentadoria. O ex-jogador do São Paulo e, atualmente, comentarista esportivo da TV Globo, Richarlison, assumiu sua sexualidade em junho de 2022, durante a participação no podcast Nos Armários dos Vestiários. O único caso que consta de um jogador assumidamente homossexual é o do goleiro Messi, do Palmeiras de Goianinha, que, apesar de nunca ter atuado em uma equipe que dispute os campeonatos nacionais, ficou conhecido pelos inúmeros ataques de torcedores. Em 2021, em um levantamento feito pelo Globo Esporte, apenas 7 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão tinham cláusulas específicas previstas em contrato que previam punições como multa, suspensão, podendo até demitir caso funcionários ou jogadores cometessem atos de discriminação. Os 7 clubes são Bahia, Corinthians, Cuiabá, Ceará, Internacional, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Até 2019, ninguém pressionava os clubes contra esse tipo de violência. A partir de nossas denúncias, os clubes começaram a se posicionar sobre o tema, incluindo a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Informa o ONAN. Em ano de Copa do Mundo, o grupo do Observatório do Coletivo Canarinho tem mantido contato com a FIFA para fiscalizar atos homofóbicos no Mundial, que acontece no Catar em novembro. O principal objetivo é defender ativistas que se posicionarem contra as leis que criminalizam a homossexualidade no país árabe. Bandeiras LGBTQIA+, estão proibidas dentro dos estádios durante a maior competição de futebol do mundo. Eu acredito que haverá protestos durante a Copa. A comunidade LGBT levantará suas bandeiras no Catar. Acredito ou não. Mauro Tida sempre trazendo muita matéria foda sobre as nossas comunidades. É, gata. Vale muito a pena colar no link que tá aqui na descrição e conferir a matéria completa. Já sobre o futebol, o que eu tenho a dizer, né? Eu sou bem do time Zé, do me chama só tiver um bando de baitola, um bando de LGBT queria mais e um rango da hora. Abafa. Mas mesmo assim, esse movimento se demonstra de imensa importância. Primeiro, pela grandiosidade que esse esporte tem aqui no Brasil, o que faz com que qualquer questionamento sobre LGBTfobia impacte em vidas de pessoas que as nossas pautas muitas vezes não alcançam. Exatamente. E segundo, porque a Copa desse ano tá 100% pela hora da morte. Se liga, hein? E meio que literalmente mesmo. A gente já falou aqui um pouco sobre as proibições e principalmente sobre as atitudes isentonas de algumas autoridades que estão meio que fechando os olhos em relação aos riscos das nossas comunidades frequentarem esse evento. Tá entendendo? E a gente vai continuar acompanhando aqui, você pode ficar muito tranquilo. O descaso da FIFA só demonstra a desimportância que essa instituição tem com os direitos humanos. Se liga, hein? Deu no IG Queer, São Paulo.
primeira bailarina trans do Teatro Municipal volta aos palcos. Publicado em 1º de setembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A bailarina Márcia Dailin comemora seus 25 anos de carreira no próximo dia 10 de setembro com 2 apresentações especiais no Centro de Referência da Dança, CDR, em São Paulo. A artista impactou sua geração sendo a primeira bailarina transexual a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo pelo CDR. Um dos objetivos do espetáculo é reconhecer a importância da representatividade, da diversidade e da liberdade no meio artístico, além de recuperar a memória da artista e do CDR, que completa 80 anos em 2022. Márcia Dailin deu início à sua trajetória ainda aos 9 anos de idade, influenciada por sua mãe, que foi professora de ginástica aeróbica entre os anos de 1970 e 1980. Aos 11 anos, ela também se descobriu como atriz e decidiu seguir o ofício. Para ela traçar esses percursos é uma grande conquista. É importante ocupar um espaço em forma de liberdade de expressão, já que um corpo, ou corpa, LGBTQI+, representa a diversidade em somar. O CRD é um marco na história da dança em São Paulo e no país. Um dos motes da peça é a valorização da arte, de sua história e das pessoas que ali fizeram parte, diz a artista. As apresentações vão ocorrer às 19 e às 20 horas e terão cada uma 50 minutos. Segundo a artista, ambas buscarão levar o espectador a reviver e se emocionar com o mágico, lúdico, poético e disciplinar universo trazido pela dança. Para isso, será remontada a biografia da artista, que também foi idealizadora, diretora e coreógrafa do espetáculo. Então já sabe, né? Se tiver por São Paulo no dia 10 de setembro, vale muito colar lá na Galeria Formosa Baixos do Viaduto do Chá pra conferir essa apresentação espetacular de Márcia. Bora! Como foi falado na matéria, serão 2 apresentações, uma às 19 horas e a outra às 20. Para mais informações, é só colar no link da matéria que tá aqui na descrição do episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E nesse final de semana, a gente teve um momento histórico para as nossas comunidades. Tivemos pela primeira vez na história uma pessoa trans apresentando a transmissão oficial do Rock in Rio. Sim, Bielo Pereira deu seu nome e mostrou a força da mana preta e gorda no maior festival de música do país. Miga, foi lindo demais. Eu espero que você consiga alçar voos cada vez maiores. Você sabe muito bem disso. E eu também sei que tu tá levando uma galera junto contigo. Planta faz isso? Braba demais. Parabéns, miga. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, eu mesmo, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. O link para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão aqui na descrição. E amanhã tem mais Bom Dia Bicha, com você já sabe quem? Zé Henrique, aquela lindíssima mesmo. Sempre a partir das 6 e ônibus. E não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, @o_rodgomes em todas elas. Boa terça, fique bem e não esquece de tomar o remédio da manhã, hein? Você tá me entendendo? Beijo!